Glória a Deus. Aos irmãos do Pai do Senhor Jesus, que Deus em Cristo nos abençoe nessa noite. Eu peço oração em nome do Senhor Jesus. Amém? Soberano e eterno Pai, nós te damos graças, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez para te render adoração, louvor, para te agradecer, Pai. Colocamos nossas vidas em tua dependência, Senhor. Te pedimos que da tua graça, meu Pai, venha sobre nossas vidas. Fala conosco conforme a tua palavra, Senhor. Nos abençoa, nos direciona nesta noite, Senhor. Nos usa como instrumento vivo em tuas mãos, Pai. Abençoa nossas vidas, Senhor, neste lugar. Aqueles que estão, Senhor, que irão, meu Pai, participar conosco, Senhor, que o Senhor possa alcançá-los também, Pai. Que a tua bênção, Senhor, possa chegar na vida de todos. Pai querido e santo, nós te pedimos, confirma a tua presença, Pai, conosco, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Oh, glória, louvado seja Deus. Vos saúda todo o povo de Deus com a paz do Senhor. É motivo de grande alegria nós estarmos para adorar o Rei que cuide de nós poderosamente. O Senhor cuide de nós, nos mínimos detalhes. Estamos aqui com muita alegria para louvá-lo, né? Glória a Deus. Vamos aqui evangelizar também aqueles que vão estar escutando a nossa voz neste lugar, através dessas mensagens cantadas, para a glória, tudo para a glória do Senhor. Estamos bem, nossa família está bem, motivo de gratidão, nossos amigos, né? O Senhor está trabalhando e vamos louvar e agradecer. Vamos cantar o 289. Oh, glória! Bendito é Jesus, aleluia! Bendito é o Senhor. Recebe o nosso louvor, Jesus, recebe. Oh, toda honra e toda glória para o Senhor, que é o Espírito Santo que nos usa poderosamente. Aleluia. Aos pés de hoje, meu coração, com o sangue teu, ó Redentor, liberta-me da vil tentação, com o sangue teu, Senhor. Sob o sangue teu, Senhor, guarda-me da corrupção, sob o sangue expiador, eu tenho proteção de todas as dúvidas do temor. O sangue teu vem me lavar os males do grande tentador, roqueiras me livrar. Sob o sangue teu, Senhor, guarda-me da corrupção, sob o sangue expiador, eu tenho proteção. Oh, glória! Refúgio acha o pecador, no sangue teu, ó meu Jesus, despede de mim sempre, ó Senhor, no sangue lá da cruz, aleluia. Sob o sangue teu, Senhor, guarda-me da corrupção, sob o sangue expiador, eu tenho proteção. Ó, vem me enchendo do teu vigor, pelo maná do sangue teu, fazendo-me mais que vencedor, pelo poder de Deus. Sob o sangue teu, Senhor, guarda-me da corrupção, sob o sangue expiador, eu tenho proteção. Concede-me a perfeita paz, por tua cruz e sangue teu, com ricos dons, ó, me satisfaz e faz-me ver o céu. Sob o sangue teu, Senhor,
Como é bom louvar o Senhor. Aleluia. Como é bom louvar o Senhor. Aleluia. Nessa noite, você que está à escuta da nossa voz, tenha gratidão. Busque a gratidão para louvar esse Deus que tudo faz. Ele tem alimentado a nossa vida, tem nos guardado dos males. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. 292. Qual o preço do perdão? É o sangue, né? Glória a Deus, sangue de Jesus Cristo. Qual o preço do perdão? Só o sangue de Jesus Cristo, o que limpa o coração. Só o sangue de Jesus Cristo. Qual o poder real que limpa todo mal e dá paz divinal. Só o sangue de Jesus Cristo fez resgate eficaz. Só o sangue de Jesus Cristo deu santidade e paz. Só o sangue de Jesus Cristo. Qual o poder real que limpa todo mal e dá paz divinal. Só o sangue de Jesus Cristo. Oh glória, sempre pode me curar. Só o sangue de Jesus Cristo eu o mal me libertar. Só o sangue de Jesus Cristo. Há um poder real que limpa todo mal e dá paz divinal. Só o sangue de Jesus Cristo. Lá no céu eu vou cantar. Só o sangue de Jesus Cristo. Aleluia. Deu-me graça para entrar. Só o sangue de Jesus Cristo. Há um poder real que limpa todo mal e dá paz divinal. Só o sangue de Jesus Cristo. Deu-me graça para entrar. Aleluia. Oh glória. Nós só temos direito, amados, a ir ao céu pela graça. Não é pelo nosso mérito. Não merecemos nada. É pela graça. Glória a Deus. Aleluia. Por isso é motivo de cantar o Senhor. Por isso é motivo de salmodiar o Senhor. Por isso é motivo de exaltar o Senhor. Aleluia. Oh glória. Oh Espírito Santo maravilhoso. Glória a Deus. Enche o nosso coração. Vamos cantar essa mensagem da cruz, bem conhecido. 291. Rude cruz se erigiu, aleluia. O Senhor carregou por nós em nosso lugar. Rude cruz se erigiu, ela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Veja a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo e sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da
uma parte da glória e de ver. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Aleluia, oh glória, aleluia. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Glória a Deus. Quem tem essa esperança, meu amado, purifica-se a si mesmo, né? Quem tem essa esperança não fica vacilando. Quem tem a esperança do céu não fica brincando de ser cristão, né? Mas fica firme nas promessas. Aleluia. Deus é meu refúgio e minha fortaleza. Aleluia. Vamos cantar o 322. Esse hino maravilhoso das Escrituras. São as Escrituras sagradas que nos contam do Senhor. São as santas Escrituras que nos contam de Jesus, ao vindo das alturas, fez brilhar nas trevas luz, para nos dar eterna vida. Dela morte se humilhou, tendo já vestido a lida. Deus o Pai o exaltou. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta o perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Oh, glória. Sobre a cruz foi derramado o seu sangue remidor, uma lança transpassada foi o lado do Senhor. Suas mãos e pés pregaram como os cravos sobre a cruz. Tudo isso me contaram da bondade de Jesus. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta um perdido e rebelde pecador, como o santo que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Quero continuar ouvindo a história do Senhor. Salvação estou fluindo deste conto de amor. Do juízo fui liberto, da condenação da dor. Pela Bíblia estou bem certo que Jesus é o Salvador. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta um perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Aleluia. Aleluia. Como o Senhor falou para Nicodemos, né? Nascer de novo é nascer do Senhor, é nascer da água do Espírito. São as santas Escrituras que faz o homem nascer de novo, né? Louvado seja Deus. É a palavra do Senhor. Glória a Deus. Nascer da água e do Espírito. Aleluia. Assim aconteceu conosco, graças a Deus. Por isso estamos aqui a louvar o Senhor nesta noite. Estamos a engrandecê-lo. Glória a Deus. Oh Espírito fiel, louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Aleluia. Vamos cantar o 476 para a glória do Senhor. Oh Espírito Santo fiel, louvado seja o nome de Jesus. 476 fala de um milagre, fala do cego de Jericó, fala de uma cura poderosa, né? Você que está precisando da sua cura, já medita que Jesus faz. Glória a Deus.
Oh, glória a Deus. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor. Ficarmos de pé. Glória a Deus. Abramos as nossas Bíblias no livro de João. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. João capítulo 4. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. João, capítulo 4, a partir do verso 20. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus abençoe a todos os irmãos que estão nos acompanhando pelas redes sociais, também os que estão aqui presentes. Que Deus possa nos abençoar, nos conceder mais e mais oportunidades para estarmos em sua casa, em sua presença. Glória a Deus. Evangelho do apóstolo João, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 4, a partir do verso 20. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, algumas traduções dizem já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Glória a Deus. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. São palavras de Jesus aqui para a mulher samaritana, quando Jesus encontrou-a ali no poço de Jacó. Glória a Deus, aleluia. Pai querido, Pai santo, muito obrigado, Senhor, por esta palavra que o Senhor falou aqui. Pai, continua falando conosco, meu Deus, através dos louvores. Senhor Jesus, toma, meu Deus, este culto em tuas mãos. Trabalha, Espírito Santo, em nós, em nome de Jesus. Nós já te somos gratos por tudo, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vamos louvar o Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vamos continuar louvando, adorando, exaltando o nome do Senhor, que é digno de toda honra e toda glória. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos continuar adorando o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos louvar o 235 da harpa cristã. Glória a Deus. Você tem harpa aí? Pega a harpa, ou mesmo no celular, e adora o Senhor Jesus aí juntamente conosco. Glória a Deus. Comprado com sangue de Cristo, alegre ao céu sim eu vou, liberto do vício maldito, já sei que de Deus filho sou, já sei, comprado com sangue eu sou, já sei, com Cristo ao céu sim eu vou, estou livre da lei severa, pois Cristo me quis redimir, enchendo minha alma deveras do gozo que vem do porvir. Já sei, comprado com sangue eu sou. Já sei, com Cristo ao céu sim eu vou. Em Cristo Jesus sempre
sempre espero e nunca o posso deixar. Calar seus favores não quero, vou sempre de Cristo falar. Já sei, comprado com sangue eu sou. Já sei, com Cristo ao céu sim eu vou. Sei que me espera a coroa, a qual aos seus servos dará Jesus, a divina pessoa, no céu onde ele está. Já sei, comprado com sangue eu sou. Já sei, com Cristo ao céu sim eu vou. Oh, glória a Deus, aleluia, com Cristo ao céu sim eu vou. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Pela fé eu contemplo homens de branco no meio do templo, com olhar de amor, com o olhar do Senhor, me atraindo pra si. Pela fé eu contemplo no meio do templo Jesus passeando, e o seu resplendor como o brilho do sol envolvendo a mim. Um homem de branco está passeando no meio da igreja. Eu estou sentindo, ele está operando, pois é grande o calor. Eu vejo agora, pelos olhos da fé, ele está enxugando todas as lágrimas. O homem de branco tem as marcas da cruz, não é outra Jesus. Ele está perguntando: onde é tua dor? Por que choras tanto? Ele quer te alegrar, sua vida mudar, meu amado irmão. Está bem ao seu lado, ouvindo seu pranto, que choras calado. Poderoso ele é, tudo pode fazer, abre o seu coração. Um homem de branco está passeando no meio da igreja. Eu estou sentindo, ele está operando, pois é grande o calor. Eu vejo agora, com os olhos da fé, ele está enxugando todas as lágrimas. O homem de branco tem as marcas da cruz, não é outra Jesus. Tem as marcas da cruz, não é outra Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus, glória a Deus. Eu gostaria já de passar para o pastor trazer alguma coisa que Deus lhe conceder. Glória a Deus. Em seguida, a missionária também com a oportunidade para trazer louvor, testemunho. E se Deus nos permitir, nós traremos uma reflexão que o Senhor nos concedeu. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Somente Ele
é digno de ser honrado, adorado nesta noite. Glorificamos a Deus pela oportunidade que nos é concedida de estarmos na sua santa e gloriosa presença, né? Adoramos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui para podermos glorificar o seu santo e precioso nome. Amados, em 2 Timóteo, no capítulo 3, assim diz a palavra do Senhor, através de seu servo, apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 3, ele diz o seguinte: sabei isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque os homens serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, insensatos, cheios de orgulho, mas e amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Separa-te também destes. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo escrevendo a Timóteo, e esta palavra chega até nós, né? Serve para nossos dias. Os conselhos, as admoestações que Paulo trazia a Timóteo na ocasião, elas continuam válidas para nós em nossos dias, porque o Espírito que usava Paulo para falar com Timóteo é o mesmo Espírito que está atuante ainda hoje na vida da igreja, assim como nos dias de Paulo e nos dias de Timóteo. E o que Paulo descreve aqui é justamente o que nós conhecemos na atualidade. Veja só que Paulo já estava preocupado em orientar a Timóteo para que ele tivesse ciência, tivesse entendimento, não ficasse à mercê das situações adversas que lhe sobreviessem, porque já era notório em seus dias que pessoas tivessem tais comportamentos que Paulo aqui descreveu. E nós sabemos bem que por trás destas manifestações na vida desses tais estava ali a atuação do Espírito que representa o anticristo. Já eram ramificações de representações do anticristo que iria surgir e que ainda em nossos dias as suas representações, as suas ramificações infiltradas em meio à sociedade cristã. O mundo está, quando falamos o mundo nesse sentido, estamos nos referindo à humanidade. A humanidade sem Deus está cada dia mais pervertida. Cada vez mais o homem está
se afastando de aproximar-se de Deus. A Bíblia diz que o homem pecou e destituído, separado, foi da glória de Deus. E nos dias que nós vemos em que o anticristo tem preparado o seu terreno na humanidade, através da humanidade, para que ele se manifeste. E a Bíblia diz que quando ele se manifestar, nesta ocasião, de acordo com os fatores proféticos, entendemos que quando ele se manifestar com o domínio, com a permissão do Senhor, ele então não será impedido por um determinado tempo pelo próprio Senhor, para que ele possa atuar e desenvolver aquilo que ele veio para fazer. E nós sabemos bem que nesse período nós acreditamos verazmente que a igreja já não vai estar nesse instante que ele se manifestar com toda a força, com toda a veemência, porque Cristo não estará dividindo, medindo forças com ele na terra. Será o tempo dele para que ele possa atuar. Mas Paulo dizia a Timóteo que Timóteo ficasse consciente, não ficasse alheio ao que estava já acontecendo nos seus dias. O que nós entendemos que já na época da igreja primitiva, quando ali no dia de Pentecostes, a igreja, na verdade, ela foi instituída, ou melhor, estabelecida em Cristo, né? E no dia de Pentecostes, a igreja recebeu o renovo, porque havia promessa do Senhor. E o Senhor disse através, o seu Espírito Santo falando através de Pedro, ele diz ali, quando Pedro no seu discurso, que ganha quase 3.000 almas, diz que o que estava acontecendo ali é o que havia sido profetizado através do profeta Joel, e que acontecerá que nos últimos dias, ou seja, aquele tempo já era contado biblicamente, profeticamente, como os últimos tempos. Na verdade, nós vivemos e entendemos profeticamente que desde o momento que Cristo nasceu, já se iniciou-se esse período para o período do fim. Quando Cristo então é assunto aos céus, ele promete enviar o Espírito Santo, o outro Consolador, que Cristo também era consolo, como é consolo para a humanidade. E ele diz: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, eu enviarei o outro Consolador, o outro, a saber, o Espírito Santo da verdade. Jesus disse: eu sou a verdade. O Espírito Santo da parte do Pai, da minha parte, eu enviarei para estar convosco todos os dias. E naquela ocasião a igreja recebeu o renovo, recebeu o reforço espiritual, e até os dias de hoje, como nos dias de Paulo, nos dias de Timóteo, o Espírito continuava atuante, e ainda está até os dias de hoje atuante na vida da igreja. E Paulo continua cientizando ao seu filho na fé, dizendo: saiba disto, saber isto, esteja ciente disto, não feche os olhos do entendimento para esta realidade que eu vou te falar. Nos últimos dias, ou seja, nos nossos tempos, Timóteo, que ainda estamos nesse período até que chegue
o arrebatamento da igreja, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E esses tempos difíceis também foram profetizados pelo próprio Jesus, quando ele traz ali no Sermão do Monte, né? Quando ele fala nos Evangelhos, e ele traz ali várias situações antes do arrebatamento, no decorrer do arrebatamento, na grande tribulação. O sermão profético, ele fala sobre isso. E Timóteo é avisado, e também nós temos sido despertados para isso, que observemos que em nossos tempos, que a Bíblia fala que talvez já não seja mais somente os últimos dias, mas que seja a última hora. Pode ser que estejamos vivendo, como diz a Bíblia, a última hora. E nesta ocasião, nós devemos observar alguns conselhos, e dentre eles, o de Judas. Ele fala na sua escrita carta, quando ele fala sobre a necessidade que ele teve para escrever sobre nós nos preocuparmos em pelejar de uma vez por toda pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Ou seja, para que nós não venhamos desapegar da fé que foi entregue a nós. Por quê? Porque o mundo não tem esta fé, a fé salvífica, né? A fé em Cristo Jesus, a fé salvadora, louvado seja o nome do Senhor. Quando a palavra diz, pois o crer vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus, né? E a fé é despertada, é alimentada aí na ocasião em que nós damos a atenção, a credibilidade à palavra que é ensinada pelo Espírito Santo da verdade, o Espírito Santo de Deus. Então Paulo diz a Timóteo, olha, nos últimos dias acontecerá isso. Não se admire pela situação em que os homens se tornarão mais egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, né? Ímpios. Paulo fala sobre situações que todos nós conhecemos em nossos dias. E por que não dizer, por que não fazermos referência em que muitas situações em que Paulo descreve aqui para Timóteo acontece em nosso meio, no meio da comunidade cristã, no meio do povo que se diz o povo que serve a Deus, o povo que tem a oportunidade de adorar e servir o Todo-Poderoso. Pessoas no nosso meio, não só no mundo, as pessoas no nosso meio têm se comportado com essas condições que são negativas, com essas condições que são perecíveis diante do Senhor, com essas condições que representam obras da carne. E por trás desta condição de produzir as obras da carne, nós sabemos que existe o investimento espiritual por parte do maligno, né? Na vida daqueles que vivem sem buscar a devida comunhão. Então, Paulo diz que Timóteo, não se admire, porém esteja ciente, esteja preparado. E aqui a palavra fala para mim e para você, estejamos preparados, porque é notório que isto aconteça, que essas pessoas se comportem com tal condição, com tais condições que são desagradáveis, que são abomináveis a Deus, louvado seja o nome do Senhor.
Porém, precisamos compreender que dentre essas condições existe uma situação que Paulo até reflete nesse texto, né? Quando ele diz: do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de mente depravada com relação à fé. Veja só, são pessoas com mente depravada com relação à fé. Não dão sequer nenhuma importância para a fé em Deus. E não terão como agradar a Deus com tal comportamento, pois a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas Paulo diz: todavia não irão longe, não durarão muito tempo, porque a insensatez deles será evidente a todos, como aconteceu com aqueles quem? Janes e Jambres, né? Logo é revelado. A Bíblia diz que aquele que usa de engano não permanece na congregação dos justos. E nós precisamos, amados, cada dia nos colocarmos de acordo com o diz as sagradas letras, porque vivemos os tempos, como diz o apóstolo, tempos difíceis, tempos trabalhosos, e como diz a Bíblia, vivemos os últimos momentos, e que não há mais possibilidade de haver um conserto generalizado. Não. A humanidade está cada dia mais se corrompendo, está cada vez mais pervertida, e o que nós encontramos são pessoas entregues à devassidão e ao pecado, em sua maioria. Porém, Paulo diz, versículo 10, diz, 2 Timóteo 3:10, ele diz para Timóteo, serve para nós que queremos chegar no céu. Ele diz: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, disse Paulo, conduta, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos que me ocorreram em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições tenho suportado, entretanto o Senhor me livrou de todas. Isso é só o que Paulo diz a Timóteo: olha, você tem me acompanhado, você conhece o meu testemunho de vida, meu sofrimento pelo amor ao Evangelho, e você tem ciência de que tenho sofrido muitas adversidades. Isso vai lembrar do que Jesus disse, né? No mundo tereis aflições, mas ele diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se ele venceu, a Bíblia diz que ele está conosco todos os dias. Então nós ficamos subentendidos de que nós venceremos. A Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores, porque ele já venceu tudo por nós. Ou seja, só precisamos perseverar, manter a nossa postura de fidelidade, a nossa posição de fiel a ele, e simplesmente a vitória é garantida. E Paulo diz para Timóteo: olha, Timóteo, passei por muita dificuldade, você conhece parte delas, muitas lutas, muitas adversidades, inimigos, afrontas, perseguições, mas ele diz: o Senhor, ele me livrou de todas. O Senhor não deixou Paulo ficar a perecer em nenhuma situação. Assim também é conosco. A Bíblia diz: se nós
permanecemos com Ele, Ele permanece conosco. Ele diz: se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito, vos será concedido. Ou seja, se estivermos em comunhão com Ele, estivermos em harmonia com Ele, é certo que o que pedimos, livramento, proteção, o que pedimos, vamos pedir de acordo com a sua vontade. E sendo de acordo com a sua vontade, teremos certeza que Ele irá nos atender. E esta é a confiança, é a certeza, diz a palavra, que temos para com Ele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que lhe pedimos, estamos certos que recebemos, que já recebemos. É certeza, não há dúvida de que a resposta é garantida. Louvado seja o nome do Senhor. Então Paulo diz para Timóteo: e serve para mim e para você, para que nós não venhamos cair nesta contradição de nos envolver com as coisas banais, as coisas superficiais, as coisas notórias, as coisas passageiras, que não venhamos nos iludir com elas, como existem muitas pessoas aí ensinando que para servir a Deus não precisa fazer isso ou fazer aquilo, renunciar a isso ou renunciar aquilo. Bom, é melhor nós procurarmos ouvir os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos, né? Quando Jesus disse: quem quiser, porque a decisão é pessoal, é nós que decidimos, porque existe o livre-arbítrio. Ele disse: quem quiser, vinha após mim. Negue-se a si mesmo. Primeiramente tem que querer. É uma decisão. Eu tenho que tomar a decisão que eu quero. E em seguida eu preciso tomar a decisão que preciso renunciar. Preciso me negar a mim mesmo. Depois tomar as responsabilidades para a qual eu fui designado. O que está impedindo de eu servir a Deus? São as minhas razões. São os meus desígnios, os meus desejos, os meus projetos, as minhas vontades. Eu quero isso, eu gosto daquilo, eu preciso correr atrás disso, atrás daquilo. Então essas coisas estão impedindo de que eu possa manter uma comunhão com Deus. Então preciso corrigir isto, preciso me libertar disto. Jesus disse: tome sobre si a sua cruz, responsabilidade. Eu tenho que ter ação responsável para com a minha própria vida assumir. Diz a Bíblia: de quem queixa-se o homem, queixe-se dos seus próprios pecados. Senhor, isso, aquilo, fulano, beltrano, a igreja, não. De que se queixa? Nada impede de cada um de nós se humilhar, chorar nos pés de Jesus. Ninguém vai nos impedir, ainda que tenhamos que fazer em secreto. Poderá ser que alguém nos impeça publicamente, mas em alguma repartição, em algum recinto, aqui não pode buscar, aqui não pode adorar, aqui não pode louvar, mas ninguém pode impedir de nós entrarmos na nossa intimidade com Deus, no nosso secreto com Deus. Ninguém poderá impedir. Paulo e Silas estavam ali aprisionados. Depois de ser surrados, estavam ali, sem saber o que poderia acontecer, que poderia vir até a ocasião de serem mortos. Mas se prontificaram a louvar o Senhor. Quão difícil era, irmãos, glorificar a Deus na hora da perseguição, na hora da luta,
na hora da dificuldade, na hora da afronta. Mas diante do Senhor não há razão para justificativa. Eu não fiz, eu não faço por isso, por aquilo. A Bíblia diz que Deus não terá ninguém por inocente. Louvado seja o nome do Senhor. Principalmente aqueles a quem Deus chamou e capacitou, entregou dádivas, dons. Eu e você que fomos chamados para servir a Deus, trabalhando para que outras vidas possam ser alcançadas. O Senhor investiu em cada um de nós. Aleluia. Então precisamos renunciar, precisamos negar, precisamos tomar responsabilidade com aquilo que Deus tem nos entregado. E não adianta queremos desculpar porque existe a situação, muitas pessoas não querem nada. Paulo já dizia a Timóteo, saiba disso, fique ciente, que vai ter sempre as pessoas para atrapalhar, vai ter sempre os zombadores, arrogantes, vai ter sempre os ingratos, vai ter sempre os blasfemadores, vai ter sempre os avarentos, egoístas, orgulhosos, vai ter sempre os caluniadores, os irreconciliáveis, vai ter os cruéis, os inimigos do bem, os traidores insensatos, os orgulhosos, os amigos do prazer, mas são inimigos de Deus. Vai ter sempre essa classe de gente, Timóteo. Mas você conhece a minha luta, a minha vida, e você sabe que eu tenho enfrentado tudo isso e muito mais. Mas o Senhor sempre me deu vitória. Aleluia. Certamente, Paulo queria dizer, não desanime, Timóteo, porque você também terá vitória se você permanecer fiel. Deus também vai lhe livrar, Deus também vai lhe proteger, como tem me protegido, porque Ele te chamou também. Louvado seja o nome do Senhor. E fica aqui para nós. Jesus disse: tome sobre si a sua cruz e siga-me. Ainda depois de negar, tomar as responsabilidades, assumi-las, as culpas nossas. Tem pessoas que às vezes dizem que meu marido, minha mulher, meu filho, meu trabalho é minha cruz. Não é. A cruz que Cristo carregou foram nossas culpas, nossas transgressões. A minha cruz é aquilo que me impede de manter a comunhão com Deus. E, como Paulo disse para Timóteo, não são os outros que vão lhe impedir, porque não impediram a mim. Deus me deu vitória. Não vai ser os outros que vão te impedir, é você mesmo, se você não se colocar. Sou eu mesmo, se eu não me colocar, se eu não me prontificar a fazer, a servir com fidelidade, eu mesmo sou quem vou promover a minha derrota, a minha queda. Porque o Senhor disse: se eu fizer a minha parte, Ele já fez a dele. Se você fizer a sua parte, Cristo já fez a parte dele. O que Ele pede é só que nós cumpra a nossa parte que Ele nos pediu. Louvado seja o nome do Senhor. Tome sobre si a sua cruz e ainda tem que seguir, viu? Não é para ficar parado, não. Não é para ficar esperando, não. Tem que caminhar. Tem que seguir. Seguir e siga-me, disse Jesus. O que é seguir a Jesus? É andar em direção às mansões celestiais. E anda com sacrifício, com renúncia, com perseguição, com luta, com barreira. Anda suportando as aflições. Como é que se anda? Ora estamos no monte, mas existe ocasião que estamos no vale.
E às vezes, como diz o salmista, às vezes até no vale da sombra da morte. Mas o Senhor é fiel para nos proteger. Aleluia. Louvado seja o seu nome para todo sempre. Então, que nós possamos nos conscientizar cada dia que, assim como Deus escolheu a Paulo, e assim como Paulo entendeu que Timóteo também era um escolhido pelo Senhor, para que Paulo preparasse, e Paulo instruiu. Paulo deu toda a instrução necessária para que Timóteo pudesse cada dia cumprir a sua missão. E assim a palavra cada dia fala conosco. E nós temos, Timóteo tinha Paulo. Eu e você temos o exemplo de Timóteo, temos o exemplo de Paulo e os demais que antecederam, que viveram na época de Paulo, e temos os seus que antecederam a ele. Temos o exemplo do próprio Jesus, temos os exemplos no plural do próprio Jesus, temos dos profetas, temos dos patriarcas, temos dos reis, enfim, nós temos dos sacerdotes que foram fiéis, e temos o próprio Espírito Santo que habita dentro de mim e de você. Aleluia. Nós não temos por que retroceder, não temos por que se desculpar. O que precisamos é cada dia nos corrigir e nos levantar para fazer o que nós fomos chamados para fazer e que ainda não fizemos. Aleluia. Que Deus possa cada dia nos despertar. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Lá no livro de Hebreus, quando a Bíblia fala sobre, deixa eu ver se eu encontro aqui rapidinho essa passagem. Aquele versículo que a Bíblia fala sobre uma tão grande nuvem de testemunha. Pois é esse versículo que ele está falando, o que nós estávamos dizendo agora sobre os testemunhos que nós temos. Nós não temos por que se desculpar, porque nós temos o exemplo de toda estes homens da humanidade que fizeram, capítulo 12, fizeram a parte deles. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. 12 e 1, né? É que eu estou no 11, está certo. 12 e 1 de Hebreus, está certo, eu estava no 11. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Veja só o que o escritor aos Hebreus diz. Portanto, esta palavra portanto está trazendo o sentido de conscientização. Conscientize-se, não duvide, tenha certeza. Portanto, também nós, o escritor diz, também nós, não só eles, mas nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo o peso e o pecado que tenazmente nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos está
proposta. Aí ele fala, olhando fielmente para Jesus, o autor e consumador, enfim. Quem são essas testemunhas? Nós estamos rodeados, diz o escritor, de uma tão grande, não é pequena, uma tão grande nuvem de testemunha. Então ele diz, já que estamos rodeados por eles, aleluia, antecederam a nós, então deixemos de lado o peso do pecado, ou seja, não venhamos com desculpa por causa disso, daquilo, que eu não consigo, porque eu não sei falar. Moisés, eu que fiz a boca, vai, eu estou mandando aí, eu estou perguntando se sabe falar. Porque eu não tenho teologia, eu não estou perguntando se tem teologia. Aleluia, Jeremias, eu te escolhi. Senhor, quem enviarei? Isaías, vai aí, prova dessa brasa. Eis-me aqui, Senhor. Não há razão, irmãos. Então deixemos o peso de lado, o peso e o pecado que tenazmente nos envolve, e corramos. Aqui já o escritor não pede apenas para caminhar, ele pede pressa. Corramos com perseverança. Não apenas corra, mas que corra com solidez, com firmeza, com propósito, com perseverança, a corrida que nos está proposta. E qual é a corrida que nos está proposta? Nós fomos escolhidos para que vá e deis fruto, e que o nosso fruto permaneça. Estamos na caminhada em direção às mansões celestiais. O mundo, cada dia, se direciona ao abismo profundo. Mas a humanidade é comprada e lavada pelo sangue de Jesus, assim como Paulo estava falando para Timóteo. Nós fomos comprados pelo mesmo preço que Timóteo e Paulo foram comprados. O seu dever de continuar, de batalhar pela fé que uma vez por todas foi entregue a nós. Então, deixemos de lado toda a culpa, todo o pecado. Deixa de lado, não vou por causa disso, por causa da mulher, por causa do menino, por causa do trabalho. Não existe isso, irmãos. Não existe. Diante do Senhor, não existe. Eu não vou fazer porque eu tenho que trabalhar de noite para pagar a prestação do carro, a prestação da casa. Quem foi que disse que Deus mandou eu comprar carro e casa fiada, para não ficar sem condição de dormir e ter que trabalhar de noite para poder pagar? Deus não mandou eu fazer isso. Se eu quero fazer, se você quer fazer, é o problema de cada um. Então nós estamos nos sobrecarregando, saindo do propósito para o qual nós fomos chamados. Aí a gente está procurando outras coisas, está procurando fazer outras coisas, se ocupando com outras coisas, tomando o nosso tempo, a nossa saúde com outras coisas, além da situação para a qual nós fomos designados. Aí o que acontece? A gente não vai encontrar liberdade, espaço, condição, tempo, saúde para fazer o que nós somos chamados para fazer da parte do Senhor. Porque estamos sobrecarregando-nos com outras coisas, com outras ocupações, né? E o escritor aos Hebreus disse, olha, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Está proposta, correr em direção às mansões celestiais. E essa corrida é lutarmos para semear a palavra, pregar o evangelho, anunciar as boas novas. E nós temos quem como testemunha? Nós temos o Espírito Santo que está conosco, Jesus que está conosco representando o próprio Pai. Ele está lá com o Pai, mas está na palavra, está conosco. E nós temos o testemunho de quem? Dos profetas, que o livro de Hebreus aqui no capítulo 12 começa a descrever. É no 12 mesmo que fala sobre isso? Deixa eu corrigir aqui para não...
É no 11, no capítulo que antecede, que é o 11, né? Quando fala sobre a galeria dos heróis da fé. É justamente esse povo que o escritor aos Hebreus no capítulo 12 está dizendo. Esse povo são testemunhas, eles deram a sua própria vida, eles se tornaram mártires para servir de exemplo para nós. Então, eu tenho o exemplo de Elias, de Josué, de Sansão, eu tenho o exemplo de Davi, eu tenho o exemplo de Jeremias, enfim, nós temos o exemplo de todo esse povo, dos patriarcas que antecederam a nós. Temos o exemplo de Moisés, enfim, não há. Temos o exemplo de Abraão, não há motivo. Nós temos eles como testemunha. E eles estão vivos, estão aguardando no paraíso de Deus, estão ali com o Senhor. E eles estão como testemunha para dizer para nós, olha, eu estou dizendo que eu não posso, que eu não tenho condição. Mas Abraão está dizendo, eu me tornei o pai da fé. E sou homem, como disse a palavra, como Elias. Homem sujeito às mesmas coisas que nós, no caso de Elias, né? Então, Jeremias, resisti, muita afronta, perseguição, lançado em cisterna, mas eu não desanimei. Daniel foi lançado na cova dos leões, Sadraque, Mesaque e Abednego, dentro de fornalha ardente, aquecida 7 vezes mais, mas não abandonei a fé. Não saí do propósito. Então não há razão. Todos esses homens e mulheres, durante a história do cristianismo, durante a história da igreja, todos eles são testemunhas de que é possível vencer qualquer adversidade se mantivermos a nossa vida em comunhão com Ele, com o Senhor. Agora, se não mantivermos a comunhão, aí sim, vamos nos corromper, vamos ser traidores, vamos ser arrogantes, vamos ser prepotentes, vamos ser presunçosos, vamos ser vaidosos, vamos ser pessoas que vamos ser fraudulentos, inventar desculpa, não dá, não pode, não é possível. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. O que não pode é nós dizer que eles conseguiram, eles chegaram, concluíram a missão deles, e nós não podemos. O mesmo Espírito que atua na vida deles é o mesmo Espírito que está conosco, e nós, diferente deles, temos o exemplo deles. O exemplo deles está aqui escrito para nos servir de alimento, de referência. Eles conseguiram, louvado seja o nome do Senhor. O mesmo Espírito, a mesma palavra que nós temos é a palavra deles, que eles tinham, que é a palavra de Deus. O mesmo Deus, que é o mesmo ontem, passado, hoje, presente e eternamente futuro. Eternidade será. Ele é o mesmo Deus, não mudou e nem mudará. Então não há razão que nós possamos observar o que Paulo disse a Timóteo, está dizendo para mim e para você. Últimos dias, últimas horas, último momento, tempos difíceis, tempos trabalhosos, mas nós fomos chamados, por mais que venha luta e perseguição, assim como Deus esteve com todos eles, Deus também está conosco, porque foi Ele quem nos escolheu. Não foste vós que escolhestes a mim, mas foi eu que escolhi a vós. E escolhi para que vás e deis fruto, e que o vosso fruto permaneça. Para que o fruto venha permanecer, tem que ser produzido pelo Espírito Santo em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E nós possamos ficar com essa palavra, amados, e que possamos cada dia nos conscientizar. O tempo do fim se aproxima, os momentos finais da humanidade na terra estão se aproximando.
aproximando. E pode ser que antes de chegar ao arrebatamento, pode ser que eu e você seja chamado para dormir com o Senhor. E aí? O que temos preparado? Para quem será? Estamos prontos? Ou estamos brincando de fazer igreja, brincando de ser crente, brincando de ser pregador, estamos brincando de ser pastor, de ser cantor, de ser evangelista, missionário, de ser bispo, apóstolo, apóstola. Estamos brincando com o título. O que estamos fazendo? Ou estamos procurando cada dia servir, sermos servos? Qual é a nossa ocupação? Qual é a minha ocupação diante de Deus? E qual é a sua ocupação diante de Deus? Lembre-se, o Senhor, Ele nos escolheu e Ele investiu, entregou talentos a cada um de nós. E como Jesus disse, a parábola do credor, quando Ele retornar no dia da prestação, no dia da prestação de contas, Ele vai cobrar se nós produzimos ou não com os nossos talentos. Ele vai cobrar se nós produzimos ou não com os talentos, se nós granjeamos ou não com os talentos que Ele nos entregou. Jesus disse que Ele, por enquanto, está como advogado para nos defender mediante a palavra. Ele só pode nos defender se estivermos de acordo com a palavra. Mas chegará o dia que Ele virá como juiz. E como juiz, Ele já não vai defender, Ele vai julgar. Também de acordo com a palavra, mas aí vem, de acordo com a palavra serão colocadas as nossas ações, as nossas obras, daqueles que não tiverem partido em comunhão com o Senhor. Quando a Bíblia diz que, em Apocalipse, abriu-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida, né? O livro da vida do Cordeiro, para aqueles que aceitaram a Jesus, serviram o Senhor com fidelidade. E os outros livros, está lá o livro da lei, está o livro da história da humanidade, está o livro da consciência, nossos atos lá, né? Nossos pensamentos, nossas ações, estão tudo lá. O Senhor vai colocar tudo em pauta. Então, que nós possamos nos retratar, nos redimir com o Senhor cada dia, enquanto estamos aqui, porque enquanto há vida, há esperança. O Deus que servimos é Deus de morto. Não podemos deixar acumular culpas para que achar que Deus vai simplesmente nos compreender. Ele não vai nos compreender, porque diz a Bíblia que Ele não terá ninguém por inocente. Louvado seja o nome do Senhor. O mesmo Deus que nós servimos é o Deus que destruiu Sodoma e Gomorra com toda a humanidade que estava lá, menos Ló e sua família. Mas sua mulher ficou pelo meio do caminho, né? Também foi destruída. É o mesmo Deus que enviou o dilúvio e não usou de misericórdia para com é o Deus, esse Deus que nós servimos, que abriu a terra e engoliu famílias inteiras, viva. É o mesmo Deus, não mudou e não mudará. Há quem diga que Deus é justiceiro, diga o que quiser. A Bíblia diz que Deus é amor, por isso que Ele ainda está falando com você, por isso que Ele ainda não permitiu a sua vida ser ceifada, porque Ele quer te salvar. Mas depois da morte segue-se o juízo de Deus. Então, mas nós que fomos chamados temos esta missão de anunciar o Evangelho para que pessoas tenham oportunidade de aceitar a salvação enquanto há tempo. Então, como Paulo foi escolhido, como Paulo estava preparando Timóteo, o Espírito Santo está preparando cada um de nós a cada dia e dizendo: não há desculpa, não há motivo para não fazer.
ou se coloca para fazer, ou então começa a entrar na relação desses que se tornaram inimigos da fé, inimigos do Evangelho. Porque ou nós servimos a Deus, ou nós somos cúmplices das ações do pecado, influenciada pelo maligno. Não há escolha, né? Para nós, temos o conhecimento, não há o que nós esconder. Temos que ser sinceros, temos que ser realistas. Louvado seja o nome do Senhor. Não podemos desconhecer o que a palavra diz. Que Deus e Cristo nos abençoe e que nós possamos cada dia nos preparar. Se preparem para servir e adorar a Deus. Ele é maravilhoso. Vamos continuar ouvindo a missionária Maria Luísa nos trazendo uma outra reflexão, né? Oh, louvado seja o nome de Jesus. Nos saúda todo o povo de Deus com a paz do Senhor. Palavra viva, a palavra é poderosa, a palavra é sal para nós, né? Vai nos corrigindo. Louvado seja Deus. Eu quero ler aqui uma passagem para a glória do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor, no livro de Gálatas, é do capítulo 5. Oh glória, louvado seja o nome de Jesus. Eu vou ler aqui uma passagem para a nossa meditação. Os amados que estão nos acompanhando possam ler conosco. Diz assim a palavra, a partir do versículo 16, Gálatas 5 e 16, diz assim a palavra: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Palavra exortativa, né? O culto ele vai caminhando e chegou. Aleluia, essa palavra exortativa para nós, como o pastor já estava falando, não temos desculpas, né? Louvado seja Deus, diante do Senhor, porque está tudo aqui escrito. Aqui é o nosso manual, né? Louvado seja Deus, aqui é a bússola. Louvado seja Deus, está tudo escrito, meus amados. A palavra do Senhor é tudo escrito para nós. Aqui, essa passagem a qual eu li, eu não vou me estender. Não vou me estender muito, eu quero só frisar com bastante veemência o que está escrito aqui. Que muitas pessoas, irmãos, estão praticando essas coisas. Mesmo cristãos, mesmo dentro da igreja, estão praticando essas coisas e estão como que desapercebidas, né? Não, foi só uma porfiazinha, foi só um bate-bocazinho, né? Porfias, louvado seja Deus. Prostituição, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias. Foi só um bate-boca, porfias. Não vai entrar no reino de Deus se não se tratar. Invejas, homicídios, bebedices. Louvado seja o nome do Senhor. Essa parte
Meus amados, nós acompanhamos isso em nossa vizinhança, no nosso dia a dia, contemplando as bebedices. Muitos, né? Desapercebidos, sem entender o que estão fazendo, começam, né, as bebedeiras em suas calçadas, e por que não dizer em vários lugares, e eles vão fazendo essas coisas. E nós vamos olhando e não podemos nos calar, meus amados. Devemos levar a palavra, porque é a palavra que vai libertar, né? Louvado seja Deus. O servo de Deus, a serva de Deus não pode se calar, porque muitas pessoas estão caminhando em rumo ao inferno, como diz aqui. Essas pessoas, elas não vão herdar. Louvado seja Deus. Pessoas que fazem essas coisas, elas não vão herdar o reino de Deus, meus amados. Glória a Deus. Diz assim, essas pessoas, diz assim, ó, essas tais coisas, se você praticar essas tais, tudo que eu li aqui, se você praticar essas coisas, você não vai herdar o reino de Deus. Está escrito aqui no capítulo 5 de Gálatas e o versículo 21. Então você que é cristão, você que lê a palavra do Senhor, busque esse conhecimento e fale para a sua família, pregue. Olha, se você continuar nas bebedices, não sou eu que estou falando, está aqui, ó, Gálatas capítulo 5 e o versículo 21, você não vai entrar no reino de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou ler novamente essas práticas que muitas vezes você e eu estamos acompanhando no dia a dia, no meio dos nossos. Nós não podemos nos calar, porque nós queremos eles no céu conosco. Nós falamos por amor, porque queremos eles no céu conosco, né? Louvado seja o nome de Jesus. Diz aqui, porque as obras da carne, as pessoas estão na carne, as pessoas estão na sua natureza, e elas vão praticando o quê? Prostituição. Quer dizer, aquela pessoa, meu amado, que vive uma vida dissoluta, né? Vive uma vida de prostituição. Aquela pessoa, no caso, não está legitimamente casada, como a Bíblia fala, louvado seja o nome do Senhor, com o seu cônjuge ali, tudo direitinho. Vive uma vida de prostituição, uma vida de impureza, uma vida de lascívia. É o que nós vemos hoje, né? As pessoas envolvidas na lascívia, que é realmente a cobiça dos olhos. Louvado seja Deus. Coisas indecentes aos olhos das pessoas aí, né? Idolatria é o que mais vemos, né? Louvado seja Deus. Pessoas adorando outros deuses. O Senhor disse que os idólatras, eles não vão herdar o reino de Deus. Toda aquela pessoa que ela tem um outro Deus, que ela adora imagens, né, de escultura, quer dizer, ela não tem o Deus verdadeiro em sua vida, é uma pessoa idólatra, e ela não vai entrar no reino de Deus. Feitiçarias, as pessoas envolvidas em feitiçarias, as pessoas envolvidas em inimizades, meus amados. É tão comum isso hoje. A pessoa fala, não gosto de fulano, eu não falo com ele. Inimizade, não vai entrar. Aleluia, oh glória. Algo que você disse, mas é nadinha, né? Louvado seja Deus, mas é inimizade. E se é inimizade, está nas obras da carne aqui, não vai entrar. Porfias, como eu falei, uma discussãozinha, não foi nadinha, só uma discussãozinha. Muitas vezes o marido, a mulher, né? Muitas vezes, né, o irmão está pertinho, não gostei disso, eu vou discutir com você. Porfias, emulações, iras, né? Se ira, se zanga, né? Louvado seja Deus. Pelejas, essas pelejas também são guerras, né? São dissensões. Louvado seja Deus. Dissensões, heresias, todas aquelas coisas que o Senhor não se agrada, né? Ensinos falsos. Louvado seja Deus, que o Senhor não se agrada. Invejas, homicídios, bebedices. Eu estou focando nessa questão da bebedice, que é o que mais nós vemos, né, irmãos? Assim, em nosso dia a dia, na nossa caminhada, em nossas ruas, em nossas praças, estamos vendo. Como nós acompanhamos recentemente essa festa da carne, essa festa que o inimigo prepara, e muitos vão de cabeça e se envolvem nas bebedices, nessas festas carnavalescas, a festa da carne, que o diabo faz e acontece com essas vidas nessas festas. Então está ali presente as bebedices, por que não dizer de um modo geral, nessas festas da carne, bebedices. Glutonarias, que é o desejo desenfreado por comida também. O Senhor diz assim, eu vos declaro, diz aqui a palavra, todas as pessoas, né, louvado seja Deus, que cometem essas coisas, elas não vão herdar o reino de Deus. Pode marcar aí na sua Bíblia e pregue para a sua família. Louvado seja Deus. Gálatas capítulo 5 e o versículo 21. Diz assim, como já antes vos disse,
está aqui o apóstolo dizendo, como eu já disse antes, que essas pessoas que cometem essas coisas, elas não vão herdar o reino de Deus. E se não herda, não vai herdar o reino de Deus, meus amados. Para onde vai a pessoa que não tem o reino de Deus, né? Fica no reino das trevas. Então vamos acordar. Ainda há tempo para renúncia, ainda há tempo para conversão, ainda há tempo para sair dos vícios, ainda há tempo porque Jesus ainda não veio. Só que tem outro lado. Só que tem outro lado, né? Essa semana nós estamos aí com o nosso coração apertado ainda. Soubemos a notícia de um colega que faleceu, um colega pastor, ali da Taíba, próximo ali de Pecém. Eu falo colega, eu não conhecia pessoalmente, mas era da nossa convenção. E o nosso pastor falou. E nosso coração fica apertado. E quando eu li essa notícia, meus amados, eu fiquei pensando, o que ele fez, fez. O que não fez, não fará mais. Já foi, partiu para o Senhor, né? Então isso vem refletir em nós. Eu não sei se vou estar aqui amanhã. Então o Senhor está mandando eu entregar algo do Senhor, eu vou entregar hoje, né? Louvado seja Deus, porque amanhã eu posso não estar aqui. Louvado seja Deus. Então esse nosso colega faleceu novinho, aos 52 anos. Quer dizer, ele trabalhou, tem ali uma igreja, a qual ele dirigia ali em Itaíba, próximo de Pecém. E quando eu vi aquela notícia, eu disse, pronto, meu Deus, quer dizer, o nosso coração se aperta. O Senhor colheu, louvado seja Jesus, mas nós estamos aqui, né? Louvado seja Deus. Vamos fazer a nossa parte, porque quando chegar a hora da gente partir, né? O Senhor ele não vai mandar recado, como eu costumo sempre dizer aqui. A morte não vai mandar recado para nós. Então estejamos prontos mesmo, não vamos brincar de ser crente, não vamos brincar de ser cristão, não. Vamos fazer a obra. Eu estava, enquanto eu estava sentada ali, eu preparava muita coisa para falar, mas nós ainda temos a nossa amada aqui para pregar, e eu gosto muito de ouvir a palavra. Mas uma certa irmã, ela falou uma coisa assim para mim, e isso ficou assim, apertou um pouco o meu coração. Ela disse assim, irmã, quando um pastor ele não cuida, vem outro pastor e leva. E quando ela falou essa frase para mim, ela estava falando de um pastor carregar a pessoa de carro. Ela estava falando do pastor cuidar, levando aquela ovelha de carro para o culto, levar e trazer e levar. E ela falou assim, quando o pastor não cuida, vem outro e cuida. E eu fiquei pensando, eu digo, no tempo que nós não tinha carro, a gente só tinha uma bicicleta. Então ninguém ia congregar com a gente, quer dizer, eu discordei plenamente dessa frase dessa irmã. E eu digo para você, meu amado ouvinte, meu amado irmão, louvado seja Deus, nós somos ensinados a caminhar com o Senhor e não esperar ser levados por alguém. O Senhor diz, siga-me. Louvado seja Deus, seguir ao Senhor não é você ser carregado nos braços por um pastor, não. O pastor está aqui para ensinar, mas você tem que caminhar. Então quando ela falou isso, eu sabia que ela estava falando sobre o carro, e eu conversando com meu esposo, eu falei, e o pastor que não tem carro, então não vai ter nenhuma ovelha que ele vai cuidar? Então o pastor cuidar da ovelha é o pastor ensinar o caminho do céu. E hoje nessa noite foi ensinado e vai continuar sendo ensinado para você. Renúncia, né? Livre-se das obras da carne, renúncia para ir para o céu, e obediência, porque nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, os profetas do passado e muitos que sofreram e deram suas vidas por nós, né? E eles não esperavam ser carregados não. Então que essa mensagem fique hoje, para você caminha, busca o Senhor, independente das dificuldades. Louvado seja Deus, a nossa amada, trazendo algo para nós também da palavra. Nessa noite o Senhor quer falar, vai continuar falando, né? Louvado seja Deus. Oh, glória, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor já tem falado, né? Glória a Deus. A palavra de Deus diz, o Senhor diz, né? Eu exorto, aleluia, a todos quanto amo. Glória a Deus, aleluia. Então, quando o Senhor nos exorta, aleluia, para que nós aprendamos, para que nós voltemos, aleluia, como o Senhor falou ali, volta, olha onde caíste, né, e pratica as primeiras obras. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus maravilhoso, como tem falado aos nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E nós, aleluia, não devemos ficar chateados, nem entristecidos quando nós somos exortados pelo Senhor. É porque o Senhor, Ele quer, aleluia, nos moldar, aleluia, ali como Ele fez com Jeremias, ali naquela passagem, onde Ele mostra, diz, olha, desce a casa do oleiro, louvado seja o nome do Senhor. E ali Ele mostra,
aleluia, o oleiro trabalhando ali com o vaso, aleluia, o vaso se quebra e ele refaz novamente. Assim somos nós na presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus, glória a Deus. Santo e exaltado é o nome do Senhor. Também não vou tomar muito tempo, vou só trazer uma breve reflexão também, uma palavra. Glória a Deus. Aqui do texto que nós lemos, louvado seja o nome do Senhor. João, capítulo 4, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Apenas os versículos que nós lemos, glória a Deus, que fala sobre adoração. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O verso 23 e o 24 que diz: mas a hora vem, e agora é, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aqui são palavras do próprio Jesus, né? Glória a Deus. Ele traz aqui uma conversa com a samaritana e ele começa a explanar sobre o verdadeiro adorador. Glória a Deus, como ele se comporta, como ele se porta. Quem é esse verdadeiro adorador? Louvado seja o nome do Senhor. E certo dia, glória a Deus, eu estava conversando com uma missionária aqui, irmã Luísa, minha mãe, e ela falava: olha, Deus me deu uma palavra sobre as características do verdadeiro adorador. Louvado seja o nome do Senhor. E glória a Deus. E o verdadeiro adorador, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, Jesus já fala aqui que ele vai adorar em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. E para ser adorador, você precisa conhecer o Deus a quem você adora. A quem é que você está adorando? Quem é esse Deus a quem você adora? Glória a Deus, porque quando você adora a Deus, você precisa agradar, louvado seja o nome do Senhor, a Deus, aleluia, fazer a vontade dEle, aleluia, como está escrito em sua palavra, glória a Deus. Então você precisa conhecer a esse Deus, para adorá-lo, para servi-lo, aleluia, com o coração íntegro, inteiro para Ele. Em Oséias, no capítulo 6, o verso 3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E algumas das características do adorador, nós não vamos falar todos, né? O adorador, ele é humilde, ele vive em humildade. Aleluia, nos faz lembrar da parábola do publicano, no livro de Lucas, capítulo 18, do verso 9 ao 14. Aleluia, a palavra de Deus diz que o publicano ali, em posição ali de adoração, estava junto com o fariseu fazendo uma oração ali no templo. Mas enquanto o fariseu, aleluia, se gabava e dizia que era isso, que era aquilo, e ficava se exaltando a si mesmo, aleluia, o publicano, ele se humilhava, ele descia, glória a Deus, e ele dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Oh, glória a Deus. Então, é uma das características. Você quer ser um verdadeiro adorador? Seja humilde. Glória a Deus, se humilhe na presença do Senhor. Em 2 Crônicas, capítulo 7, o verso 14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Oh, glória a Deus. Veja que uma das características é se humilhar, para que Deus possa nos ouvir, nos atender. Uma das características que nós precisamos ter é a humilhação, é se humilhar. Louvado seja o nome do Senhor. O verdadeiro adorador, louvado seja o nome do Senhor, procura estar na presença de Deus em todos os momentos, em todas as situações, no seu dia a dia.
o Senhor Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a porta e ora e adora ao teu Pai que está no céu, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará. Louvado seja o nome do Senhor. Então o verdadeiro adorador procura estar aos pés do Senhor. Nós vemos o exemplo de Daniel, que estava ali, se punha de joelhos 3 vezes ao dia e orava ao seu Deus para que Deus o respondesse, sem se importar ali com o que ia ali acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. O verdadeiro adorador, glória a Deus, ele não se importa com opiniões. O negócio dele é adorar, é agradar ao seu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui no livro de 2 Samuel, capítulo 6 e o verso 14, louvado seja o nome do Senhor, nós vemos um momento em que o rei Davi traz a arca de volta, glória a Deus, para Israel. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que ele ia adiante da arca do Senhor, cantando e dançando e salmodiando e se alegrando na presença do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. 2 Samuel, capítulo 6 e o verso 14. Diz assim: e Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido com um éfode de linho. A palavra de Deus diz que Davi pulava mesmo, ele se alegrava, ele adorava, ele não se importou ali, aleluia. Mais na frente nós vemos que Mical despreza Davi, a sua esposa ali, uma das suas esposas naquele momento, a filha do rei Saul, por ele estar em adoração. Mas ele não se importa, ele simplesmente continua adorando. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Nós vemos também que o adorador, ele é perseverante, ele tem perseverança. Nós vemos o exemplo da mulher cananeia, né, que foi atrás do Senhor e perseverou. Senhor, socorre-me. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E aqui, aleluia, tem muitas outras características, mas uma também que eu gostaria de ficar gravado: o adorador, ele procura o lugar de oração. Ele busca o lugar de oração. A palavra de Deus já nos diz que o Senhor, é preciso que nós o adoremos em espírito e em verdade. Então, se você não tem o hábito de orar, de procurar um lugar de oração, como você vai adorar esse Deus? Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz em Atos capítulo 3, Pedro e João subiam ao templo a fim de orar. Aleluia. Ali o Senhor usou eles poderosamente para que eles trouxessem aquele coxo ali de volta a andar. Glória a Deus, eles foram em busca do lugar de oração. Aqui em Atos, no capítulo 16, verso 13, a palavra de Deus diz que o apóstolo Paulo, juntamente com Silas, procuravam ali um lugar de oração e acharam ali algumas mulheres reunidas, entre as quais estava Lídia, aleluia, orando, aleluia, aleluia. Ali Paulo evangeliza e ganha aquela mulher para o Senhor. Glória a Deus, aleluia. O adorador também, ele não questiona. Aleluia, o servo de Deus pode até questionar em algum momento, aleluia, mas quando ele entende a vontade de Deus, ele não questiona. Louvado seja o nome do Senhor, ele simplesmente obedece. Nós vemos no livro de Lucas, capítulo 1, verso 38, quando o anjo faz a visita para Maria e diz para Maria, glória a Deus, olha, você terá um filho e esse filho será grande, será chamado Emanuel, o Filho de Deus. O que Maria diz para ele? Ela diz, olha, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Características, aleluia, de um verdadeiro, de uma verdadeira adoradora. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se nós fôssemos falar, aleluia, de exemplos de homens e mulheres, aleluia, de adoradores na palavra de Deus, nós iremos encontrar infinitos exemplos, né? Infinitos. Nós temos o exemplo de Paulo e Silas na prisão, aleluia, que ali mesmo feridos, glória a Deus, eles não pararam de louvar o Senhor. Diz a palavra de Deus que perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam
glória a Deus, e oravam ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O exemplo de Abraão também, o qual não negou o seu filho, aleluia, para sacrificar Isaac, o seu único filho. Que gesto grande de adoração. Louvado seja o nome do Senhor. Então que nós possamos guardar em nosso coração essas palavras, né? Tudo que já foi falado aqui, tudo que já foi dito, aleluia, dessa tão grande nuvem de testemunhas, né, dos nossos atos como cristãos. Será que nós estamos sendo verdadeiros adoradores? Será que nós estamos, aleluia, adorando ao Pai como Ele merece ser adorado, em espírito e em verdade, como disse Jesus para aquela mulher? Então que fique essa palavra de meditação. Glória a Deus. Quem sabe algum outro dia a missionária traga mais um pouco dessa palavra, porque o Senhor falou para ela inicialmente, né, sobre as características do verdadeiro adorador, e serve aqui para nossa exortação também. Glória a Deus. Então que vamos ficar de pé, encerrar o que o Senhor tem já falado aos nossos corações. Eu sou muito grata porque o Senhor falou, glória a Deus, comigo também, me exortou também, aleluia. Eu recebo a exortação do Senhor, glória a Deus. Em nome de Jesus, agradecemos aos irmãos que estão aí conosco. Glória a Deus, os irmãos Pastor Santana ali de Fortaleza, juntamente com o evangelista José Costa ali naquele trabalho. Que Deus possa abençoar todos os irmãos ali na congregação de Messejana. Também a missionária Jaqueline Gomes ali em Areia Branca. Que Deus abençoe a serva do Senhor, que também está na peleja também, aleluia, pelo trabalho do Senhor ali naquele lugar. Também aos irmãos da congregação de Pecém, todos os irmãos ali, que Deus os abençoe, abençoe aquele ministério, o nosso ministério ali naquele lugar. E eu agradeço a todos os irmãos que entraram, Dona Aurilúcia, a mãe do irmão Leomas, que Deus abençoe a serva do Senhor. Todos os irmãos que entraram, aleluia, pode ter certeza que o Senhor, glória a Deus, falou ao seu coração também. Pai querido, Pai santo, nós te agradecemos, Pai, por esse momento de adoração, por esse momento de palavra, por esse momento de ensinamento, de exortação. Senhor, continua, Pai, conosco, Espírito Santo de Deus, nos ajudando, nos guiando. A tua palavra diz que lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Então, Pai, nos ajuda a prosseguir nesta caminhada, em nome de Jesus, nos guiando, nos abençoando. Abençoa o pastor da tua casa, Senhor, a missionária também, Senhor Jesus, todos os irmãos, aqueles que estão cansados, frios, Senhor, reaviva os teus filhos, em nome de Jesus. Senhor, os que estão doentes, enfermos, os irmãos que nos pedem oração, aleluia, que o Senhor possa visitar cada um. Os irmãos que apresentaram as suas causas e pedem oração pelos seus familiares, por doenças incuráveis, nós apresentamos cada um em tuas mãos. Toma a nossa vida em tuas mãos e nos dá uma noite abençoada em tua presença e um resto de semana, Senhor, segundo o teu querer e segundo a tua vontade. Aqui nós te somos gratos e já te agradecemos em nome de Jesus, e amém. Glória a Deus, aleluia.